Olá, seja bem-vindo ao canal Profit Will. Vamos ver um conceito e exemplo de produto vetorial? Vem comigo, vamos lá. Seguinte, produto vetorial, o que vem a ser isso? Não é difícil não, e vamos dar um exemplo bem interessante que esse exemplo vai pegar todo o conceito que você clicou aí, o que significa isso, como é que você usa isso. Vamos lá. Seja U um vetor definido por x1, y1 e z1. E o vetor v definido por x2, y2 e z2. Já deu para ver que está em R3, ou seja, no espaço. Esse E1, E2, E3, o que vem a ser esse E1, esse E2 e esse E3? Elas são chamadas bases canônicas. Só para você ter uma ideia, é 100. 100, já vi isso. Então, se você imaginar no espaço, eixo X, eixo Y, eixo Z. Quando você fala 100, está pegando uma unidade aqui no eixo X. Isso, esse ponto significa 100, é 1 para X, 0 para Y e 0 para Z. Ele é o chamado versor I. Lembra de versor? Ah lá, é a base canônica que nós temos. E o que significa o E2? O E2 significa 0, 1, 0. Esse aqui é o versor I. 1, 0, 0. Esse aqui é o J. Então, observe que esses caras são chamados bases canônicas. Para nós, podemos imaginar como se fosse o IJK, se quiser fazer. E o E3 seria o 0, 0 e 1. Então aqui seria o nosso E3, que seria o 0, 0, 1, que seria o nosso K. Podemos chamar assim. Eu coloquei esse JK porque aí é uma base canônica, é mais genérico representar assim. Então você chamaria isso aqui de X1, X2, X3, desculpa, X1, Y1, Z1, depois aqui X2, Y2 e Z2. Então o produto vetorial, ele é calculado dessa fórmula, dessa maneira. Essa maneira ela já tira, presta atenção, o módulo, a direção e o sentido. Sério, William? Bom, a direção e o sentido é fácil, porque se esse E1, E2 e E3 são bases canônicas, que refere-se a IJK, ela vai te dar a direção e o sentido. Mas e o módulo, a intensidade? Como é que eu tiro a intensidade? Ué, se isso vai dar um vetor, porque produto vetorial, diferente de produto escalar, produto vetorial dá um vetor. E se é um vetor, ele vai ter uma direção, portanto vai ter uma dimensão, uma intensidade. Então, a resposta disso vai ser alguma coisa no sentido I, ou melhor dizendo, no sentido E1. Mais alguma coisa no sentido J, ou melhor dizendo, no sentido E2. Mais alguma coisa no sentido E3. E se isso é um vetor, como é que eu acho o tamanho dele? A sua norma. E o que é a norma? Vai ser esse cara em parênteses ao quadrado, mais esse cara em parênteses ao quadrado, mais esse cara em parênteses ao quadrado, e tira a raiz. Olha, eu cliquei aí para você me ajudar. Vamos um exemplo numérico? Vamos fazer um exemplo numérico? Vamos lá, então. Vamos lá. Ah, só lembrando ainda que existe um conceito de produto vetorial e quando você clicou, você quis saber o que significa. E aí está escrito que vale 0 se U e V são LD. E vale norma de U vezes a norma de V vezes o seno do ângulo entre eles, se são LI. Nossa, eu pensei que era para me ajudar, está atrapalhando. O que é LD? LD é linearmente dependente. Significa que se tem um vetor U aqui e o vetor V ele é paralelo. Sendo paralelo, significa que são coplanares. São coplanares, você pega esse vetor e joga um em cima do outro.
Ou seja, ele é múltiplo dele. Ou seja, está na mesma direção. Aí que é o x do exercício. Se acontece isso, então ele é zero. Agora, se significa LI, são linearmente independentes. O que são dependentes? Eles não são coplanares. Esses dois vetores não formam plano. Aí você usa o produto vetorial, que é o que nós vamos fazer aí. Beleza? Bom, vamos ver o que está acontecendo na relação aqui e ver o que vai ocorrer nesse exemplo que a gente vai mostrar. Desculpa, não é que eles formam plano. Eles não são paralelos entre si, tá? Então vamos ver um exemplo aqui, que eu achei esse exemplo bem interessante. Criei esse exemplo aí, espero que tenha ajudado e vai ajudar a entender melhor essa relação, tá? Vamos lá. Então vamos pegar no espaço o cedinho R3. Nós vamos colocar aqui ele, aqui é o X, aqui é o Y, aqui é o Z. E aí eu vou colocar um vetor que ele tem coordenadas 1 para X, 3 para Y, 1, 2, 3 para Y, olha lá, e 1, 2 para Z. Então a gente faz uma caixinha, né? É assim que ensinaram para vocês fazerem. Faz uma caixinha. Olha lá. E sai da origem. Olha lá. Então aqui é 3. Aqui é 2. Esse é o vetor, digamos, vetor U. Ele vai ser 1, 3 e 2. Vou ter que colocar aqui como ponto A e chamar aqui vetor U para ficar mais fácil, tá? Da mesma maneira, eu vou chamar o vetor, achar um ponto B, que ele tem coordenadas 1, 1 e 3. Só para facilitar, 1, 1 aqui, eu vou subir. Quando eu subo, essa medida aqui, então, vai formar uma caixinha mais alta, tá? É 1, 1 e 3. Então vai ser assim. Mais ou menos, cara, vai estar aqui, ó. Vou apagar aqui o resto. Depois formou a caixinha, a gente até apaga. Vou voltar o 2 lá. Então, sobe o valor, aí fica difícil. Aqui é o 2. Aqui é o 3. Esse aqui é o ponto B. E esse verdinho aqui é o vetor V. Nosso ele está meio pequeno. Então vamos fazer aqui, ó. O vetor V aqui. E aqui o vetor U. Lá eu quis colocar na forma do contexto. Vocês verem de onde saiu. Beleza? Já sabe que aqui é a origem. Aqui no final é o ponto A. Aqui no final é o ponto B. Tirei de lá, mas pra vocês terem uma ideia de onde saiu o desenho. Agora, eu quero fazer o seguinte. Vou pegar essa linha, traçar para cá. Depois traçar para cá. E eu quero achar a área desse paralelogramo. Bom, se é um paralelogramo, a área dessa figura, e olha que legal. A área dela, normal, né? Como é que calcular a área? A área vai ser base vezes altura. Coloquei a formulinha aqui para desenvolver alguma coisa. A base, aí nós estamos falando de vetor. Tem que tomar cuidado. E se é vetor, eu não posso colocar o vetor aqui. Eu tenho que pegar uma coisa que meça, dá o tamanho do vetor. Então tem que ser a norma dele. Então vou colocar a norma do vetor U. Vezes a altura. Aqui que vai ser a altura. A altura vai ser essa linha daqui para cá. Vezes H. Pronto. Legal. Mas eu não tenho esse H. Então vamos se concentrar nesse triângulo laranja aqui. Aqui é o ângulo θ. Olha lá, o ângulo θ aqui, ó. A definição de produto vetorial, né? E aí, olhando para esse carinha logo aqui, né? O seno de θ não seria o H sobre o tamanho disso, que vai ser a norma de V? Ora, bolas,
Esse cara está dividindo, passa multiplicando, então H seria a norma de V vezes seno de θ. Então esse cara que entra aqui. Já está clareando alguma coisa. Vai ser a norma de U vezes o que é o Hzinho? É o carinho que está ali. Vai ser norma de V vezes seno de θ. Opa. Norma de U vezes norma de V vezes seno de θ. O que é isso? Produto vetorial. Mas pera lá. O que nós estamos falando aqui? Não estamos falando exatamente do produto, estamos falando da norma dele. É o tamanho. Então isso aqui vai ser a norma do produto vetorial. E essa norma, nesse caso, ou qualquer outro caso, vai ter que ser um valor positivo, né? Está falando de área. Então, o que a gente vai fazer? Como nós temos as coordenadas dos vetores, que aqui é 1, 3 e 2, e aqui é 1, como é que era? 1, 3, não é isso? É 1, 3. E aí a gente vai pegar, e olha que legal, esse exemplo ele vai fazer muitas elucidações. Você clicou aí no formulário, tem o vetor U, que ele está aqui, que é o dedãozinho meu. O vetor V, que são esses dedinhos aqui. Vou até fazer essa regrinha que é mais bonitinha. O vetor U aqui, está aqui. Ó. O vetor U está aqui. O vetor V está aqui. Vou fechar o ângulo aqui. Ó. O U, vou até fazer assim. O U é vermelhinho. Vou pintar meu dedo de vermelho. Nossa senhora. Vermelho e azul. Tem que lavar a mão depois. Vamos lá. Pega da mão direita. Tem que ser a direita, hein? Ó. Aqui. Depois, laranjinha. É o V. Olha lá. Agora, esse dedão do polegar, ele vai ser o vetor produto vetorial. Então, observe que ele vai estar, digamos assim, no meu desenho, como se estivesse saindo daqui. Ou seja, ele vai estar fazendo uma coisa parecida. Vou colocar uma cor que não tem aqui. Roxinha para cá, ó. Só para você ter uma ideia, pessoal, eu coloquei isso no GeoGebra e deu certinho. O plano é óbvio que ele ficou meio inclinado, mas ele ficou exatamente formando 90 graus com esse cara. E vai ficar mesmo, né? Se fazer assim, desse jeito, tá vendo? Vai formar 90 graus para cá. É que eu uso a regra da mão direita com a palma também, que também dá certo, né? O U seria isso aqui, o V seria este, e funciona também, do mesmo jeitinho, tá bom? Aí, vamos lá. Vamos fazer então usando o conceito de determinante. O que seria U por V? O primeiro seria E1, E2, E3. Lembre-se que isso aqui é como se fosse JK. Aí você põe 1, 1, 3, depois 1, 3, 2. Ô William, não tem que colocar a ordem correta? Ora, você aprendeu em determinante, se você troca a ordem das linhas, o determinante troca de lugar, troca de sinal. Mas como você quer saber norma, a norma vai pegar o valor positivo, então não vai fazer diferença. Mas quando você troca a linha de lugar, o determinante troca de lugar, troca o sinal, tá? Então aqui, multiplica esse vezes esse vezes esse. Aqui vai ser 2E1. Depois esse vezes esse vezes esse. Depois vai ser 3E2. Depois mais E3. Seria a diagonal principal. Então aqui, depois eu estou fazendo esses barulhinhos aqui, porque a gente segue o que nós chamamos de aviãozinho, né? Aqui 2, depois E3. Opa, aqui tem um 3. 3E3, tá? 3E3. Por isso que eu faço esse balãozinho, né? William, o que é esse on? Bom, se você não sabe o que é, clique aqui nesse card, que é um card que mostra como é que você faz determinante pela regra de Sarri, beleza? É um vídeo que eu fiz aí. Depois, E1 vezes 1 vezes 1 vai dar E1.
Aí 1 vezes E2 vezes 2. Vai dar menos 2E2. Cara, você está fazendo tanto esse barulhinho aqui que eu vou acabar vendo isso aí. Mas é para vocês verem mesmo, é bonitinho, né? Então esse vezes esse. Depois esse vezes esse vezes esse. Vai ficar mais, ou menos, né? Menos 9E1. Aí, vamos lá. O que vai acontecer? Aí nós temos 2E1 com menos 9E1. Vai dar menos 7E1. 3E2 com mais E2 vai ficar mais E2. E 3E3 com menos E3 vai ficar mais 2E3. Na realidade, esse produto vetorial ele vai dar menos 7, 1 e 2. Então, o produto vetorial em si, ele deu este cara. E se for colocar exatamente, isso é interessante, se colocar no GeoGebra, tá? Coloca o ponto de origem, coloca o ponto A e B, faz os vetores. Quando você fizer o vetor, se fizer um plano com esses 3 vetores, com 3 pontos, ponto A, B, C e os vetores, vai aparecer um plano. E aí quando você colocar o plano, garanto para você que o próprio GeoGebra vai gerar o vetor, que é exatamente esse cara. Olha que legal, é exatamente esse cara. Só que ele não quer isso, ele quer a área disso. E como é que eu acho a área disso? Você vai achar a norma. O que é a norma? Vai ser o menos 7 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que vai dar 49 mais 1 mais 4. Portanto, isso aqui vai dar raiz de 54 unidade de área. Como eu disse inicialmente no exemplo, essa questão eu inventei. Por quê? Eu queria uma questão que utilizasse os conceitos referente à definição do produto vetorial, seja a definição para você achar a direção, sentido e, consequentemente, o módulo dela, a definição quando é LD, LI, e a definição geométrica, porque quando você faz isso, ela cria exatamente o conceito geométrico dela, e é o que nós parecemos aqui. Por isso que eu acho legal fazer desse jeito. Acho que conseguimos, com esse vídeo, matar muitas definições referente ao produto vetorial. Beleza? Bom, pessoal, é isso. E lembre-se que juntos somos mais fortes. Sempre. Até a próxima. Obrigado. Se inscreva no canal. Curta o vídeo. Acione o sininho para quando chegar explicações como essa, for direto ao seu e-mail ou ao seu YouTube. E lembrando que juntos somos mais fortes. Sempre. Obrigado. Oi, gente. Meu nome é Manuela Póvoa. Eu estudo no Colégio Laser. E eu sou aluna do Tio Will. E ele é um ótimo professor. Então vamos dar uma ajudinha para ele. Se inscreve aqui no canal e deixe seu like.